Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um tema do NEAD, e um tema que aborda uma questão atual. Paradoxalmente, não há obra jurídica no Brasil ligado a isso, por isso que é uma tese muito importante que vai ser abordada hoje, e que você pode encontrar algumas coisas em administração, pode encontrar algumas coisas talvez em economia, mas não no direito. Ela vai ser uma obra referência. A tese, quando defendida, ela será uma obra de referência, de consulta para os próximos pesquisadores que virão pela frente. E um tema extremamente desafiante. É um tema extremamente desafiante, que é pouco conhecido ainda entre nós, que deveria ser mais, mas é pouco conhecido, que é através do cooperativismo e uma boa governança a respeito do cooperativismo. Lembro a vocês, ainda fazendo um parágrafo, que o prazo para a inscrição do Congresso de Direito Internacional encerra-se no dia 15, para mandar os banners, mandar artigos. Há ainda a questão de umas controvérsias em relação ao preço, que a mensalidade para fazer parte da BDI que é R$ 485. A inscrição para fazer o artigo é 180, para fazer o banner é 150. E para se inscrever apenas como ouvinte, são R$ 100. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. Lembrando que, nesse congresso, provavelmente teremos a oportunidade de ouvir desde o secretário-geral da OEA, desde o presidente do TPI, desde a secretária adjunta da ONU em relação a direitos humanos, o presidente do Tribunal do Mar. Então, há algumas coisas bem interessantes nesse congresso que aguçam a nossa curiosidade. Mas, desde logo, eu passo a palavra às Anas, para a apresentação desse importantíssimo tema. Anas, as palavras são de vocês. Sejam bem-vindas. Obrigada, professor. Eu não sei se é um karma na minha vida, mas eu costumo interagir muito com Anas, né? E aí, no meu trabalho, eu trabalho com 2 Anas, então fica mais fácil a comunicação, né? Porque daí é só falar Ana que qualquer uma responde. E hoje eu tenho o prazer aqui de dividir a apresentação com a Ana Puglioli, eu acho que é assim que fala, né, Ana? Seu sobrenome. Puglioli, mas não tem problema. Puglioli, então tá. Então, hoje eu vou contar aí com a ajuda da Ana Puglioli para dividir essa apresentação. A Ana, para a minha alegria, minha satisfação, ela trabalha com compliance, né, numa empresa, então ela tem uma experiência que veio a calhar aqui para o tema da apresentação, porque a gente vai falar de governança corporativa e o compliance está aí inserido no contexto da governança corporativa, então ela vai contribuir muito aí nesse sentido com a experiência que ela já tem, experiência profissional, né? Então, estou muito feliz aí de contar com a participação da Ana. Bom, esse tema, né, ele é um tema, como o professor Luiz falou, né, um tema muito desafiador. Ele ainda é embrionário, né, porque estou bem no início da minha pesquisa de tese, né, tive a qualificação aí recentemente, mas a gente sabe que as coisas vão, como o professor Luiz Alexandre sempre fala, né, é muito tentador, então, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente lê, mais ideias a gente tem e se sente muito tentado a, né, dar outros contornos aí para a pesquisa que a gente escolhe. Então, eu estou nesse momento, nessa fase de muitas ideias, né? Então, quando eu trouxe esse tema lá no início do ano aqui para o NEAD, eu ainda não tinha lido bastante coisa,
E com o desenvolver aí da pesquisa, eu resolvi ir para um caminho, né, que é o caminho da intercooperação. Então, eu vou fazer essa ponte aí, né, entre o tema escolhido e o princípio da intercooperação, que eu já vou explicar mais para frente. Tá? Eu senti muito porque eu falei com a Cíntia hoje, ela disse que não ia poder estar aqui, é aniversário da filha dela, mas me surgiu umas ideias aqui para poder, de repente, discutir com ela, e então vai ficar gravado, e de repente a gente depois pode avançar nessas ideias, tá? Então, quando chegar no momento, eu compartilho com vocês. Bom, então, o tema aqui que eu vou trazer é convergência de boas práticas de governança corporativa em cooperativas, tá? Esse tema, né, convergência de boas práticas de governança, surgiu num artigo que eu fiz com o professor Luiz, para a disciplina lá do doutorado de integração regional, e aí nós fizemos um artigo falando sobre a convergência dos países do Mercosul, né, convergência de boas práticas de governança corporativa nos países do Mercosul, pensando se os países do Mercosul, de repente, estariam convergindo para as boas práticas de governança da OCDE. E aí a gente fez esse artigo, e no final de tudo isso a gente chegou à conclusão de que ainda era muito prematuro falar que os países estariam nas suas regulamentações, na adoção de códigos privados, estariam chegando a um consenso, né, a uma convergência, né, boas práticas únicas de governança corporativa. Então, a gente chegou a essa conclusão. E aí, eu fiquei pensando assim, poxa, mas será que, falando em cooperativas, né, será que em cooperativas a gente poderia falar na existência de uma convergência, né? Será que aquelas cooperativas estariam adotando boas práticas em comum, né, códigos em comum, políticas em comum, enfim, para delinear a sua governança? E aí, então, a gente chega nesse tema de hoje. Eu reconheço que o tema não é um tema muito, muito simples, e também reconheço que muitos aqui não têm familiaridade com o tema, então eu vou tentar, na medida do possível, a gente bolou a apresentação da seguinte forma, né? Eu vou abordar aqui um pouco sobre o cooperativismo, sobre o princípio da intercooperação, né? Vou falar de alguns casos de intercooperação, formas, né, de como a intercooperação acontece. Vou falar um pouquinho dos problemas que existem quando a gente fala de governança em cooperativas. E depois a Ana vai falar sobre a governança corporativa de uma maneira mais geral e sobre os estudos que a gente fez relacionados a esse tema de convergência, né? Porque existe uma literatura que trabalha essa questão da convergência, especialmente entre países, né? Será que a gente poderia falar em boas práticas globais de governança corporativa, né? Será que os países convergiriam para as boas práticas? Quais são, por exemplo, aquilo que facilita, aquilo que dificulta uma convergência. Então, a Ana vai abordar esse aspecto quando a gente fala de convergência entre países. E depois eu vou fazer um fechamento disso, né? Fazer um paralelo, né? Porque a gente não tem uma literatura que fale de convergência em cooperativas. Então, a gente vai fazer um paralelo, né? Vamos tentar fazer aqui analogias, né? Usar comparações entre aquilo que a gente estuda de uma forma geral e se isso se aplicaria ou não para o contexto das cooperativas, especialmente quando a gente fala na intercooperação. Certo? Então, eu vou tentar aqui fazer a apresentação de modo que todos consigam também acompanhar o raciocínio, entender esses conceitos que não são nada simples. Então, Ana, vamos lá, vamos começar. Bom, Professora, você está vendo desculpa, você está vendo meu slide certinho? Tá. Eu não sei se está compartilhando corretamente. Só que ele está no modo apresentação, sabe? Eu estou vendo, assim, o próximo slide. Ah, tá. Deixa eu só arrumar aqui. Então, só um minutinho. Bom, a gente vai falar, então, nesse primeiro momento, sobre as cooperativas e o princípio da intercooperação. Eu acho que a gente já falou algumas vezes de cooperativas aqui nesse grupo, então, eu parto do princípio de que todo mundo já está... Ana, agora deu certo.
Parte do princípio de que todos estão familiarizados com o conceito de cooperativas, né? Mas eu vou fazer de qualquer maneira essa introdução, tá? Ana, pode passar. Bom, então a gente tem aí o conceito, né? Cooperativas são associações autônomas de pessoas que se unem voluntariamente para atender necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais por meio de empresas de propriedade conjunta e democraticamente controlada. Esse aqui é um conceito da ACI, tá? Que é a Aliança Cooperativa Internacional, né? É o órgão de representação das cooperativas no mundo. E a ACI define, então, as cooperativas dessa forma, né? A gente tem outros conceitos, a gente tem, por exemplo, o conceito na nossa lei brasileira, a Lei 5764, mas esse aqui é um conceito que define bem, né, tudo que envolve aqui uma cooperativa. Então, a gente vê que são associações autônomas de pessoas, ou seja, pessoas que se unem em torno de um objetivo comum para atingir necessidades e aspirações que sejam de caráter econômico, social e cultural. E aí elas formam, então, uma empresa de propriedade conjunta e democraticamente controladas. Então, a gente vê aqui que essa empresa, né, é uma sociedade, e que essa sociedade, ela é democraticamente controlada, isto é, né, todas as decisões, tudo que acontece na cooperativa parte do princípio da democracia, né, a gente não tem, por exemplo, um sócio, mesmo que esse sócio tenha mais capital dentro da sociedade, esse sócio tem o mesmo poder de voto, tem o mesmo poder de decisão do que um sócio que tenha menos capital nessa sociedade. Então, cada membro tem direito a um voto, não importa o número de cotas que ele tenha nessa sociedade. Então, essa é uma característica que distingue, basicamente, as cooperativas de outros tipos societários, né, em que o voto é proporcional ao capital. Nas cooperativas, não. Nas cooperativas, cada membro tem direito a um voto. Bom, e aí, as cooperativas, elas também são regidas por princípios, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar disso, a Cíntia comentou isso também na apresentação dela, que são os princípios reconhecidos universalmente, são os princípios do cooperativismo, são os princípios que foram historicamente constituídos, princípios que vieram lá dos tecelões de Rochdale, que foi a primeira cooperativa moderna, né, criada, e esses princípios foram sendo reforçados pela Aliança Cooperativa Internacional, e, por último, né, na última revisão que a Aliança Cooperativa Internacional fez, ela estabeleceu, então, reconheceu esses 7 princípios aqui, que são princípio do livre acesso e adesão voluntária, princípio do controle, organização e gestão democrática, participação econômica dos seus associados, autonomia e independência, educação, capacitação e informação, cooperação entre cooperativas ou intercooperação e compromisso com a comunidade, certo? Então, esses aqui são os 7 princípios do cooperativismo. A gente tem literatura, tem estudos sobre cada um desses princípios. É possível, quem tem interesse em estudar cooperativismo, vocês podem pegar um desses princípios aqui e fazer trabalhos e conexões e relações com cada um desses princípios, né? Eu vou pegar, por exemplo, o princípio da educação, capacitação e informação, né? As cooperativas exercitam esse princípio, por exemplo, fazendo cursos, incentivando a educação cooperativista. Existem cases, né, que a gente pode pegar interessantíssimos sobre a aplicação desse princípio. Então, assim, cada um desses princípios dá um estudo, dá uma tese, dá um livro, a gente pode fazer muitas inter-relações aqui. E, não por acaso, então, eu escolhi um dos princípios aqui para me aprofundar, e eu vou me aprofundar nesse princípio na minha tese, que é o princípio da intercooperação. O princípio da intercooperação, então, ele é o princípio da cooperação entre cooperativas, né? E esse princípio, ele é exercitado de muitas maneiras. Então, eu tenho, por exemplo, estudos, né, e literatura que vai falar da intercooperação
no sentido de que há cooperação entre associados, então, associados das cooperativas cooperam entre si, cooperação entre as cooperativas, cooperação entre os colaboradores, empregados e cooperativas. Existem muitas formas pelos quais essa intercooperação acontece, mas o foco dos meus estudos é a cooperação entre cooperativas, certo? Então, é como uma cooperativa coopera com outra cooperativa. E é interessante a gente notar que a cooperação entre cooperativas, ela pode ser vista como um evento isolado, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma cooperativa que compra produtos de outra cooperativa. Então, eu tenho um negócio entre uma cooperativa e outra. Ou seja, a cooperativa poderia comprar de uma empresa no mercado ou poderia comprar de uma cooperativa, mas ela opta por comprar de uma cooperativa porque isso é, para ela, um valor. Então, ela compra de uma cooperativa mesmo que signifique preços mais elevados, por exemplo. E aí ela está exercitando esse princípio. Então, isso é um exemplo isolado, né, de intercooperação. Mas a gente pode falar de intercooperação num sentido muito mais profundo do que isso, né? Intercooperação como uma forma de existência, uma forma de um significado para a cooperativa, de ela existir. Então, ela vai fazer intercooperação em tudo que ela puder. Ela vai incentivar outras cooperativas de diversas maneiras, ela vai fazer parcerias de longo prazo, e essa forma de intercooperação continuada, né, uma forma de intercooperação que permanece na forma de existência de uma cooperativa é a intercooperação que interessa para a gente aqui nessa pesquisa, tá? Bom, então, aqui a gente tem um conceito de intercooperação. Esse conceito de intercooperação também é um conceito da ACI, e é o seguinte, né, as cooperativas beneficiam com máxima efetividade os seus membros, e fortalece o movimento cooperativista ao trabalharem em conjunto mediante estruturas locais, nacionais, regionais e internacionais. E aqui a gente tem um mundo também de possibilidades de conhecimento aqui nesse conceito, né? Então, é um pilar do cooperativismo que as cooperativas cooperem entre si, e está na natureza das cooperativas, né, que elas conseguem ter mais efetividade para os seus membros se elas conseguem fortalecer o movimento cooperativista, ou seja, o movimento cooperativista se torna muito mais forte se elas trabalham em conjunto. E aí a gente tem aqui formas de trabalhar em conjunto, seja por estruturas locais, nacionais, regionais e internacionais. E aí, quando a gente fala de estruturas internacionais, é aqui que eu queria fazer uma ponte com a pesquisa da professora Cíntia. Porque a professora Cíntia está estudando, né, as cooperativas no Mercosul. E aí, conhecendo um pouquinho da pesquisa dela, eu me pergunto, sabe, o que faz sentido, né? A gente fala de cooperativas transnacionais, né, professor Alexandre, que são essas cooperativas no aspecto do Mercosul, cooperativas que podem estar sediadas, por exemplo, uma cooperativa sediada no Brasil, mas que aceite membros de outros países do Mercosul, mas porque ela está sediada no Brasil, ela está sujeita às leis brasileiras, e aí, então, se ela está sujeita às leis brasileiras, eu tenho, inclusive, os direitos de qualquer cooperativa brasileira. Então, aqui me surgiu uma ideia, sabe, de pesquisa, de um insight aqui que talvez seria interessante pensar na pesquisa da Cíntia, que é o seguinte, né, nas cooperativas brasileiras, eu tenho o ato cooperativo, né, e o ato cooperativo não é tributável. Se o ato cooperativo não é tributável, eu tenho uma cooperativa que tem negócios que funciona com participantes, com os membros dos países do Mercosul, então eu posso ter negócios transnacionais, e esses negócios não seriam tributáveis quando eu estiver falando de ato cooperativo, ou seja, um negócio entre cooperado e cooperativa. E aí, quais seriam as vantagens ou as diferenças de eu ter, ao invés de uma cooperativa transnacional, intercooperação, ou seja, uma cooperativa sediada no Brasil, uma cooperativa sediada no país do Mercosul,
e essas cooperativas cooperam entre si, né? Tem negócios em conjunto, tem parcerias em conjunto. Será que eu teria benefícios? Será que eu teria vantagens? Será que eu teria diferenças fundamentais nesses tipos de negócios, né? Como é que eu poderia orientar as cooperativas a se comportarem diante desse cenário, dessas possibilidades? Então, eu acho que isso aqui é uma coisa super interessante da gente estudar, né? Eu não tenho resposta, mas foi uma ideia que me surgiu aqui. Nós temos uma questão análoga, né? Nós temos uma questão análoga que foi a cooperação entre sindicatos na época da Auto Latina. Então, existe na questão da cooperação entre sindicatos, que não eram exatamente cooperativas, mas nós temos um exemplo que funcionou. Né? Um exemplo que funcionou. Essa cooperação dentro do Mercosul existe, foi trabalhado na questão do sindicalismo, mas não ainda em cooperativa nesses termos, o que é um tema bastante interessante, ao que eu saiba, né? Que não foi trabalhado, ao que eu saiba, ainda sobre esses termos. E é uma oportunidade, sem dúvida nenhuma oportunidade. Mas o que nós podemos fazer? Fazer uma analogia do que foi feito na cooperação, do que já existiu, né? Que é na questão do sindicalismo. Isso já existiu. Mas o tema é bem interessante mesmo. Porque, né, eu tenho aqui numa relação, aí o professor tem muito mais conhecimento sobre isso do que eu, mas se eu tenho negócios realizados entre países, estou sujeito a uma série de tributos, por exemplo, né? E o ato cooperativo no Brasil, ele não é tributável. Então, será que não tem uma vantagem significativa quando eu estou falando de uma cooperativa transnacional? Em relação, se eu comparar, e daí eu não tenho certeza sobre isso, mas uma cooperativa que coopera com outra, eu não sei como é a tributação dessas operações, eu acho que vai depender muito da estrutura que elas adotam. A questão do regime jurídico, você vai ter lembre-se que nós trabalhamos com intergovernabilidade. Então, cada país tem seu próprio regime jurídico que teria que ser disciplinado. Mas é razoável supor que o nosso regime tributário é muito mais complexo que o dos nossos vizinhos. A complexidade não é uma questão boa nesse caso, mas e se nós não tributamos, certamente os outros não fariam. Então, passa a ser um grande negócio. Como diz um amigo meu, veja, o teu tema é um tema tão relevante e pouco explorado, porque nós temos aí uma perda de milhões e milhões de reais, dólares, o que você quer que você possa pensar, pela falta de uma gestão nesse sentido de governança, uma boa governança. Então, esse é um problema muito estratégico. O teu tema não é um tema apenas que interessa à academia, interessa propriamente as próprias cooperativas. Então, esse tema que você levanta, esse assunto, que é paralelo à tua tese, que tem muito a ver com o trabalho da Cintia, ele é algo a ser pensado e vocês podem trabalhar até um artigo futuramente ou uma parte da tese que a Cíntia possa desenvolver e outra parte que você possa desenvolver, mas certamente é algo que possa ser trabalhado, porque é um nicho interessante de uma... todo mundo está interessado em uma tributação menor. E isso, principalmente para a questão de negócios, amplia o negócio. Então, é algo realmente que deve ser anotado. Como isso aqui está gravado, isso aqui vai estar presente. Né? Isso é uma coisa que depois dá para resgatar esse debate. Mas eu acho muito oportuno mesmo, Ana. Legal, professor. Bom, então, avançando aqui, também queria comentar, né, sobre a natureza jurídica da intercooperação, né? Então, os estudos, eles dizem, né, que a intercooperação, ela tem uma diferença fundamental em relação às operações de fusões e aquisições. Porque quando eu falo de intercooperação, eu não necessariamente estou falando de uma operação societária. Então, se eu tenho uma cooperativa que coopera com outra cooperativa, seja em parte do seu negócio, né, ou seja até na totalidade do seu negócio, não necessariamente estou falando de
criação de um CNPJ novo, né? Eu não estou falando de uma cooperativa que incorpora outra cooperativa, né? Porque nas cooperativas a gente fala em incorporação, né? Ao invés de aquisição. E eu também não estou falando necessariamente em fusão, né? Em criação de um CNPJ novo. Então, eu posso ter intercooperação em forma de parceria de negócios, e a gente vai ver mais para frente, né, que existem formas diferentes disso acontecer, mas eu não necessariamente estou falando de uma operação societária. E aí surge para mim, isso é uma grande inquietação, né, porque se isso não é uma operação societária, então o que é, né? Então, e como é que isso se formaliza? Então, essa que é o que eu pretendo estudar na tese, né, a formalização desses acordos de intercooperação. Como é que eles acontecem, né? Se existe um contrato de intercooperação, se existem estruturas robustas de governança, e a gente vai ver que existem, né? Existem formas diferentes disso acontecer, e a minha inquietação é essa, né? Como é que a estrutura que elas escolhem adotar, como é que isso se formaliza? Mas essa diferença a gente precisa ter muito clara, né? Que não é uma operação societária, intercooperação. E aí eu tenho formas de intercooperação e eu vou citar algumas. Bem lembrado, não é uma estrutura societária. É exatamente isso. Essa é uma das questões mais importantes. Não é uma nova estrutura societária. E não deve ser tratada como tal. Continue. E aí eu tenho algumas formas de intercooperação, né, e algumas que eu já levantei até agora, mas eu tenho certeza que eu não exauri o tema, mas eu posso ter intercooperação em formas de parcerias contratuais, então, duas cooperativas que se unem e trabalham juntas em um negócio, um braço da sua operação. Eu posso ter cooperativas que fazem comércio, que eles chamam de COP, né, que é comércio entre cooperativas. Então, eu vou citar, por exemplo, uma cooperativa agropecuária, do ramo agropecuário, que faz um comércio, né, uma contratação com uma cooperativa de infraestrutura para, por exemplo, instalar redes elétricas por seu negócio, né? E eu tenho aqui um negócio realizado entre cooperativas. Ou, por exemplo, eu tenho uma cooperativa de crédito que resolve contratar uma cooperativa de saúde para oferecer plano de saúde para os seus funcionários, para os seus empregados. Então, eu tenho um negócio realizado entre cooperativas. Eu tenho N outros casos de intercooperação, quando eu estou falando de coop to coop, né? Comércio coop to coop. E eu tenho outras formas também de intercooperação quando eu falo em sistemas de cooperativas, né? Então, a gente vê, por exemplo, que eu tenho estruturas que são muito mais robustas. Então, se eu pegar uma cooperativa de crédito famosa, qualquer uma que vocês conheçam, provavelmente essa cooperativa vai estar organizada numa forma de sistema. Então, eu tenho uma estrutura verticalizada, né? Então, eu tenho cooperativas locais, que são cooperativas singulares, e essas cooperativas estão filiadas a uma cooperativa central, que, por sua vez, pode estar filiada a uma federação de cooperativas, enfim. Então, eu tenho uma estrutura verticalizada, com uma governança muito, muito rígida, muito formal. Eu trouxe aqui alguns exemplos de intercooperação, alguns que eu tentei buscar os mais diferentes, né, entre si, para exemplificar um pouquinho, né, e tornar também tornar conhecidas essas formas aqui de intercooperação, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a Union, né, que é um caso de intercooperação muito famoso, que é a intercooperação entre 3 cooperativas agropecuárias do estado do Paraná, que é a Frisia, Capal e Castrolanda. Essas cooperativas, em 2017, criaram uma marca institucional em comum, né, que é a Union, e essa marca, né, ela representa projetos em que as cooperativas atuam em parceria. Eu vou citar aqui os projetos que vocês provavelmente já viram no mercado, né, alguns deles. Então, uma das marcas da Union é a Alegra. Inclusive, eu estive na Alegra essa semana, professor Alexandre. Segunda-feira eu fui visitar a Alegra
conhecia a planta industrial deles, uma coisa sensacional, você vê assim, chega assim a ser inspirador a forma como o cooperativismo se fortalece quando as cooperativas se unem. Então, uma estrutura assim incrível, uma estrutura super tecnológica, e a Alegra, ela fabrica, então, produtos suínos, né? E ela tem ali na sua estrutura 50% daquela operação específica é da Castrolanda e o restante das outras cooperativas. Então, a Castrolanda tem uma liderança nesse projeto, ela que coordena tecnicamente esse projeto, mas também tem a participação das outras cooperativas e é um projeto único, né, uma marca única. E como é Tem que outras... funciona? Mas vamos pensar assim, o modelo da Union, como é que funciona? É uma joint venture, é o formato de uma joint venture, ou é uma coisa completamente nova? Eu acho que é uma coisa completamente nova, professor. Eu acho que não é nem uma joint venture, nem nenhuma outra forma. Eu acho que mistura um pouco, sabe? Ela pega um pouco de cada coisa. A Union, ela é contratual. Então, eles têm um contrato de intercooperação, e eles têm, debaixo desse contrato, esses negócios em comum. Mas cada negócio desse tem participações diferentes. Então, nesse negócio Alegra, a Castrolanda é líder, mas eu tenho os negócios de leite, e os negócios de leite têm participações diferentes e lideranças diferentes. E, além de tudo isso, eu tenho uma estrutura de governança que também é diferente de qualquer outra coisa, porque elas têm uma governança aqui por representação. Então, os representantes de cada cooperativa se reúnem num comitê próprio para tomar decisões. E eles têm um comitê técnico e um comitê de representação de liderança administrativa, né? Então, tem pessoas técnicas das cooperativas que tomam, que orientam, né, o que é viável, como, por exemplo, vou citar um exemplo aqui do leite, né? Então, todo ano, o comitê técnico vai deliberar sobre o preço que eles vão comprar o leite do cooperado. E esse comitê técnico vai fazer esse levantamento e as cooperativas juntas vão decidir, vão tomar a decisão sobre, não, nós vamos pagar tanto pelo leite. E aí o negócio continua dessa forma. Então, eu não tenho, por exemplo, uma estrutura formal de governança, mas eu tenho uma estrutura compartilhada de governança. Só que os projetos correm com tomada de decisão e com lideranças individuais. Então, por exemplo, esse caso da Alegra tem uma liderança da Castrolanda, mas nos outros a liderança não é necessariamente da Castrolanda. Então, é uma mistura muito interessante, assim, de intercooperação e de governança, sabe? É um novo tipo, mas não deixa de ser uma joint venture, mas com características peculiares dentro do cooperativismo. Ela é interessante, é um novo modelo, e que ela vai explorar cada um dos tópicos com um sistema diferenciado. Por que isso nos interessa? Você sabe que eu sou o que dá o maior apoio para vocês. Nós temos eu participo de uma cooperativa, são grandes as discussões. É uma cooperativa que trabalha com crédito, e ela tem algumas dificuldades. Então, a solução que está sendo trabalhada aqui é uma solução que interessa um grupo grande de pessoas. A maneira que nós estamos conduzindo isso, já que ela se propõe a também fazer uma ação intercooperativas, a questão é da definição do modelo. Por isso que a Union me interessa muito, qual a maneira como eles conseguiram superar as desconfianças, essa questão são coisas novas, né? São coisas novas. Como ali postou a professora Juliana, nós no direito ainda não entendemos bem esse mecanismo que está sendo colocado, mas é algo absolutamente novo. Aí do ineditismo do teu tema, ele é mais do que novo, ele é estratégico. Por isso que dá para fazer uma coisa bem importante.
Continue, Ana. E é interessante, essa colocação da professora Juliana foi bem importante, porque é justamente isso que me deixa curiosa e interessada em pesquisar esse tema. Porque quando como eu não tenho, né, uma estrutura que é estudada no campo jurídico, né, eu tenho dificuldades de replicar isso para outras situações de intercooperação, porque, afinal de contas, isso aqui foi uma construção empírica, né? Esse caso aqui, a Union quis fazer um negócio, foi no teste ali, na conversa, criando por si mesma uma estrutura só dela. Mas se eu quiser replicar esse modelo, né, qual é o meu ponto de partida, né? Como é que eu replico isso se eu não sei nada sobre ele, né? Do ponto de vista jurídico. Então, isso aqui é muito interessante. E a gente vai ver, e aí eu fico me perguntando, né? Isso aqui não é um modelo único, existem muitos outros modelos, né? E que também não são estudados. Eu gostaria de abraçar o mundo, eu gostaria de criar uma estrutura descrever essas estruturas, né, classificar essas estruturas, para que no futuro uma cooperativa que decida intercooperar possa olhar para essas estruturas criadas e possa decidir qual ela vai adotar. Mas eu não sei, né, se eu vou conseguir chegar nesse resultado, né? Talvez eu fique feliz em estudar um único caso, né? E colocar o meu tijolinho ali na construção desse conhecimento. Bom, a Union, então, a gente tem o produto Alegra, né? A marca Alegra. Também tem outros produtos de marcas lácteas, que são a Colasso, Colônia Holandesa e Naturale. E no setor de grãos, eles também têm uma marca que é Herança Holandesa, que é farinha de trigo, e ela é voltada para o comércio B2B, né? Comércio entre empresas. Aí eu tenho aqui uma estrutura aqui de cooperativas de crédito, que é o sistema Ailos. Eu trouxe o Ailos porque ele tem uma diferença em relação a outros tipos de sistemas de cooperativas, né? O sistema Ailos, ele é um sistema cooperativo organizado em 2 níveis, então ele é formado por cooperativa central, que é o sistema Ailos, e por cooperativas de crédito singulares, são 13 cooperativas de crédito. E ele tem sede em Blumenau. Eu digo que ele é diferente porque quando a gente fala em sistemas de cooperativa de crédito, normalmente eles usam o mesmo nome, né? Então, eu falo, por exemplo, Sicredi, todas as cooperativas singulares se chamam Sicredi, né? Usam lá a marca Sicredi. A Ailos não, né? A Ailos usa a mesma identidade visual, né? Todas as cooperativas têm a mesma identidade visual, a mesma logo, o mesmo tipo de letra e tal, mas elas guardam o seu nome original. Então, são cooperativas que mantêm ali o seu nome, né, original, mas não deixam de estar vinculadas a esse sistema de cooperativas. Aqui eu tenho uma intercooperação que é uma intercooperação vertical, eu diria, porque eu tenho uma estrutura de governança, nesse caso aqui, centralizado, né, e é muito formal, e isso é uma tendência para as cooperativas de crédito. Isso é uma tendência, inclusive, incentivada pelo Banco Central, né? O Banco Central tem diretrizes e regras muito, muito rígidas para a operação das instituições financeiras em geral, incluindo as cooperativas de crédito, né? E cada vez mais as cooperativas de crédito estão se organizando em formas de sistemas dessa maneira. E aí, quando eu tenho sistemas de cooperativas de crédito como esse, né, as orientações, as decisões, elas são sempre verticalizadas. Então, eu acabo tendo uma padronização muito maior, um nível de formalização muito maior aqui. Aí eu trouxe outra aqui, que é a Supercampo. A Supercampo, ela é uma forma de intercooperação digital. Não sei quantos aqui já ouviram falar, mas existem aqui as cooperativas de plataforma, né? Existem muitas formas de cooperativas de plataforma, essa aqui é uma delas. O que são essas cooperativas de plataforma, né? Então, é uma forma de intercooperação digital. No caso da Supercampo, ela surgiu em 2021, e ela é um marketplace que atende mais de 80 mil cooperados no Brasil.
Então, aqui é como se, como cooperativa de plataforma, que eu vou dizer, é como se fosse uma plataforma nesse caso aqui, para facilitar o comércio mesmo, facilitar o comércio entre cooperados, né? Mas eu tenho cooperativas de plataforma, por exemplo, que são cooperativas que nasceram, né, no meio digital, que inclusive tem discussões, né, sobre como eu posso ter uma estrutura democrática, quando eu estou falando de cooperativas de plataforma. Tem estudiosos que se dedicam, né, a pesquisadores que se dedicam a estudar cooperativas de plataforma e as suas diferentes formas de acontecerem, né, de operarem, como é que eu consigo garantir que a tomada de decisões seja compartilhada, né, enfim. Então, é um universo novo aqui, né? Mas, no caso da Supercampo, ela foi uma iniciativa de 12 cooperativas agropecuárias como uma forma de facilitar ali o marketplace entre elas. Aí eu tenho outra forma aqui que é super interessante, que é uma iniciativa do Sicob, é a FAVO, né, que é uma faculdade, tá? Então, a FAVO surgiu da seguinte maneira, tá? O Sicob Credisul fez a aquisição da faculdade AVEC em 2021 e repassou a administração dessa faculdade para a Cooperativa Educacional de Vilhena, que é a COOPEV, e que era uma cooperativa com a qual ela já mantinha intercooperação desde 2007. Então, juntas, né, a COOPEV e a AVEC formaram uma nova marca de instituição, que é a FAVO-COP, que é a primeira faculdade cooperativista da região norte do país. Então, vejam que interessante, nesse caso, o Sicob, ele fez o papel dele de intercooperação quando ele adquiriu uma faculdade. Veja, e essa operação, ela não tem grande relação com o negócio do Sicob. O Sicob tem, a operação do Sicob é crédito, né? Mas aqui ele exercitou 2 princípios cooperativistas, ou até 3, né? Que eu posso dizer que ele teve interesse pela comunidade, ele exercitou o princípio da educação e exercitou o princípio da intercooperação quando ele decidiu fazer essa aquisição aqui e repassar a administração dessa faculdade para outra cooperativa, uma cooperativa educacional. E aí, por fim, o outro exemplo que eu trouxe aqui foi a cooperativa Nova Aliança, que vocês provavelmente já devem ter consumido algum produto deles. Eles fabricam vinhos, fabricam sucos integrais. Quando você vai no mercado, tem os sucos integrais da Nova Aliança. E a cooperativa Nova Aliança surgiu da união de 5 cooperativas vinícolas da Serra Gaúcha. Então, é a cooperativa Aliança, cooperativa São Vitor, cooperativa São Pedro, cooperativa São Antônio e cooperativa Linha Jacinto. E essas cooperativas, então, elas se uniram, elas tiveram uma necessidade aqui, que foi a necessidade de conseguir inovar em tecnologia. E aí elas precisavam unir esforços, unir recursos para conseguir criar uma planta industrial que hoje é a mais moderna e eficiente da América Latina no segmento de produção de suco. E aí, depois dessa junção dessas cooperativas, o faturamento delas triplicou. Então, vejam que caso interessantíssimo, né? E um dos grandes motivos pelos quais as cooperativas decidem cooperar entre si, que é conseguir um diferencial competitivo, conseguir sobreviver no mercado, né? No mercado competitivo. Bom, além desses casos todos que eu trouxe, né, a gente tem muitas outras formas de intercooperação, tem no mundo, né, não sei quantos já ouviram falar, mas a gente tem Mondragón, que fica na Espanha, e que é um caso muito interessante não só de intercooperação, de cooperativismo de uma maneira geral, mas eu li um estudo recentemente falando sobre o caso de Mondragón e a questão da intercooperação, e uma crítica também, né, porque
Mondragon exercita a intercooperação em tudo, é o modo de vida deles, o modo de vida cooperativista deles tem a intercooperação permeando todos os negócios que eles realizam. Então, as cooperativas fazem negócios entre si, intercooperam quase em tudo que elas fazem. E aí, a crítica é o seguinte, né? Será que essas formas de intercooperação pontuais aqui não seriam mera colaboração de negócios? E não a intercooperação no seu sentido mais profundo, no seu sentido mais filosófico, fundamental, e aí a crítica que se faz é que as cooperativas ainda têm muito, principalmente as cooperativas do Brasil, ainda têm muito a avançar no que diz respeito à intercooperação, para que isso se torne realmente parte do seu modo de existência, né, e não apenas formas de se fazer negócios. Então, quando eu falo desse caso da Favo aqui, que é um caso super interessante, você vê que aqui não existe um interesse puramente econômico, né, mas que existe um interesse social envolvido, um interesse ético, um interesse em termos de valores envolvidos aqui. E aí, então, são esses casos aqui que eu trouxe para exemplificar e também para tornar a apresentação um pouco mais palpável, né, para a gente não ficar só falando em teorias. Ana, pode passar aqui. Bom, aí agora eu vou falar um pouquinho sobre a governança das cooperativas. Também é um assunto que daria, né, uma apresentação só sobre governança em cooperativas. Mas aqui eu vou falar sobre alguns pontos que vão ajudar a diferenciar a governança das cooperativas de outras formas de governança de empresas. Então, nas cooperativas eu tenho, em primeiro lugar, um caráter dual, né? A teoria, principalmente a teoria da administração, chama isso de caráter dual, né? Dualidade das cooperativas. O que é isso, né? As cooperativas existem não só para atender fins econômicos, mas também fins sociais. Então, o fim social e econômico das cooperativas precisa andar junto. Quando eu tenho o fim econômico que se sobressai ao fim social, eu tenho uma disfunção da cooperativa, né? Ela acaba perdendo o seu propósito de existência. E, por outro lado, quando eu tenho só o fim social sendo elevado, eu também acabo prejudicando a existência da cooperativa em longo prazo, porque é uma cooperativa que, como muitas que a gente já viu, cooperativas que acabam não tendo uma sustentabilidade em longo prazo, acabam, inclusive, trazendo prejuízos para os seus cooperados, porque elas não conseguem sobreviver no mercado, simplesmente, né? Então, as cooperativas têm esse caráter dual, elas precisam atingir fins econômicos e fins sociais. Quando elas não atingem fins econômicos, elas, por consequência, acabam também não atingindo o seu fim social e vice-versa. E aí, eu tenho uma crítica, né, em relação às cooperativas, que muito se fala aí, que é a crítica da companização das cooperativas, né? Então, quando a gente está em grupos de pessoas que defendem muito essa ideia, né, da doutrina cooperativista, essa crítica ela é muito mais forte, muito mais evidente, porque é o seguinte, né, as cooperativas elas estão chegando a um padrão, a um nível tão elevado de industrialização, por exemplo, que elas acabam se afastando muito da sua origem, né, do seu propósito de existência e acabam se tornando só meras empresas, né? E aí você tem críticas no mercado, por exemplo, que eu já atendi uma situação, né, envolvendo justamente essa questão dos tributos ali, né, e se é justo ou não que o ato cooperativo seja tributável, porque afinal de contas é uma empresa como qualquer outra e tal, então acaba gerando esse desconforto e essa confusão em relação a essa continuidade das cooperativas em forma de empresas, né, que simplesmente podem acabar tendo o objetivo de lucro, quando na verdade não é esse o objetivo principal. Então, para que a cooperativa sobreviva, ela precisa ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre os seus princípios, entre o seu ideal, o ideal cooperativista e a lei. Ana, pode voltar, não, precisa ter o equilíbrio entre os princípios e as leis do mercado.
Afinal de contas, ela precisa sobreviver no mercado competitivo, mas, ao mesmo tempo, ela precisa preservar e guardar os seus valores, os seus princípios, né? E aí, a gente tem um segundo problema decorrente da governança das cooperativas, que é o conflito de agência. A teoria da agência também é um conceito que é muito estudado na administração, na economia, mas a gente importa, né, esses conceitos aqui para o direito para entender alguns dos problemas que elas enfrentam e pensar em formas de corrigir isso, né, e de mitigar esses problemas, tá? Então, quando a gente fala de conflitos de agência nas cooperativas, né, vou fazer uma breve explicação sobre o que é o conflito de agência, né? A origem do conflito de agência, ela vem principalmente das empresas de capital aberto, em que eu tenho a propriedade, né, o capital da cooperativa é separado do controle. Então, aqueles que tomam decisões pela cooperativa não são os mesmos que detêm o capital. Eu vou fazer um paralelo muito simplista, até bobo, mas para ajudar na compreensão, que é, por exemplo, quando a gente fala num condomínio, né? A gente está num condomínio, quem mora em condomínio sabe como é isso, e a gente tem o síndico, né? E muitas vezes, quando a gente tem dois problemas, né? Tem o síndico que é o síndico morador e o síndico contratado. Nos dois casos, a gente tem problemas. Nem sempre a gestão é a das melhores e os problemas surgem nos dois casos. E aí, o conflito de agência é mais ou menos isso, né? A pessoa que está encarregada de tomar as decisões do condomínio não mora lá. Então, ele não sabe direito quais são os problemas, não faz a gestão de uma maneira adequada. Mas, por outro lado, eu também posso ter o segundo problema, que é o síndico morador, que é o síndico que vai fazer as melhorias que interessam a ele. Então, eu tenho um conflito de interesses. Quando eu falo de conflito de agência em cooperativas, é o segundo exemplo, né? É o síndico morador, né? O síndico que pode acabar, primeiro, não sabendo o que está fazendo, porque ele não é profissional da área. Segundo, ele não sabe, ele acaba tendo ali os preferidos dele, então ele pode acabar favorecendo os preferidos, ou, na pior das hipóteses, ele pode acabar favorecendo a si mesmo, né? Então, eu tenho aí um conflito de agência no caso dos síndicos. E nas cooperativas é muito parecido, né? Então, o conflito de agência, ele surge, a teoria da agência, né? Ele surge para estudar problemas que existem entre a separação entre propriedade e controle nas sociedades de capital aberto, mas nas cooperativas isso também é estudado. Por quê? Porque nas cooperativas eu tenho uma situação em que a lei cooperativista exige uma exclusividade dos cargos de diretoria aos cooperados. Então, só cooperados podem ocupar esses cargos do conselho de administração, do conselho fiscal, e por conta disso eu posso ter aí conflitos de agência, tá? Eu vou falar alguns tipos de conflitos que podem existir aqui. Então, o conflito de agência que a teoria aborda nas cooperativas em primeiro lugar, né, a inexistência da separação entre propriedade e controle, porque a legislação cooperativista estabelece isso, e isso pode levar a problemas de gestão, na medida em que aumenta a complexidade dos negócios. Então, aquele cooperado, por exemplo, que é vou citar os exemplos das cooperativas de saúde, né? Então, o médico, por exemplo, ele não estudou para ser administrador de uma empresa. Ele estudou medicina, ele não estudou contabilidade, ele não estudou gestão, ele não estudou administração. Quando ele está na administração de uma cooperativa, ele pode ter problemas de caráter técnico, né? Ele não sabe como fazer isso direito. E aí, para isso, ele precisa se capacitar. Então, esse é um dos problemas muito sérios nas cooperativas por conta disso, né? Porque existe um problema aqui de que ele não tem capacitação técnica para fazer a gestão do negócio. Quanto mais complexo fica o negócio, mais difícil é fazer essa gestão. Vou fazer o parênteses aqui, tá? É que as cooperativas também admitem gestão de pessoas contratadas, tá? Então, por exemplo, o presidente da cooperativa pode ser ou não cooperado. Eu também posso ter, como no caso da Castrolanda e das cooperativas agropecuárias
agropecuários de grande porte, eu tenho contratação de diretores executivos, CEOs, etc., tá? Mas os conselhos são formados exclusivamente por cooperados. Bom, aí eu tenho um segundo problema de agência aqui também, que é a dupla natureza do cooperado, que ele é, ao mesmo tempo, proprietário e cliente da cooperativa. Então, eu posso ter aqui os conflitos de interesses, né? O exemplo que eu citei ali do síndico, que mora no prédio, né? Então, é isso. E aí também tem um outro fator aqui em relação a isso, que é a inexistência de remuneração do capital, né? O capital investido na cooperativa não é remunerado. Então, isso pode levar os cooperados a buscarem melhores preços no mercado, né? E aí existe um problema, que eu não vou entrar muito nesse mérito, mas que é o problema do horizonte, né? Que é o cooperado que não consegue enxergar resultados em longo prazo para o negócio e acaba, muitas vezes, não sendo fiel, né? Não tendo uma fidelização em relação à cooperativa. E essa falta de fidelização dos cooperados pode levar a uma ineficiência econômica do empreendimento em longo prazo. E aí eu tenho problemas também que são, por exemplo, deficiências no modelo de gestão, como demora na tomada de decisões, principalmente decisões que precisam de consenso dos cooperados. Então, nesse caso, essa demora, né, pode acabar prejudicando, né, a celeridade do negócio. Também tenho baixos níveis de profissionalização, que eu já comentei, dei o exemplo do médico ali, né, e problemas de operação, né. Também posso ter problemas de influências políticas, né, e essas influências políticas podem levar a interesses pessoais envolvidos, desenfreados, né, a promoção de interesses pessoais. Também tem um problema muito sério nas cooperativas, que é a falta de rodízio de poder. Então, a nossa lei, ela exige um certo rodízio, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas na prática, né, acontece de o poder ficar sempre centralizado ali entre um grupo de associados. Também existe um problema de remuneração excessiva de dirigentes, e aí faz com que o dirigente se afaste do seu trabalho principal, que é produzir, ser cooperado, né, e acaba sendo um mero assalariado, e isso levar, enfim, a problemas em relação a isso, inclusive problemas de sucessão, que também é um outro fator super estudado nas cooperativas, que é a dificuldade de sucessão de poderes. Então, a gente tem grandes cooperativas com presidentes que ficam 30 anos na presidência da cooperativa, e aí quando esse presidente morre, não existe sucessor, e isso é um grande problema. Então, existem cooperativas que estão enfrentando isso de uma maneira efetiva, mas outras que não estão fazendo isso, e isso também é um problema, especialmente em relação a esse fator, né, de haver remuneração excessiva dos dirigentes. Participação dos associados nas assembleias. Então, a gente tem assembleias que, por exemplo, não sei quem aí é cooperado de uma cooperativa de crédito, já participou, o professor Luiz Alexandre falou que né, não sei se já participou de uma assembleia, mas a gente tem, se a gente for pegar dados de participação, os dados são muito baixos, os números são muito baixos. Então, sei lá, vou chutar o número aqui, mas é menos de 10% dos cooperados que participam efetivamente da tomada de decisões nas assembleias. Falta de planejamento em longo prazo, enfim, são muitos problemas que decorrem da governança ineficiente das cooperativas, tá? Ana, pode passar. Aqui é uma estrutura de governança legal, né? A estrutura de governança aqui no Brasil. Então, eu tenho a Assembleia, que é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, ela é o órgão máximo das cooperativas. A Assembleia Geral está acima de todos os outros órgãos da cooperativa. Ela é o órgão máximo, porque os cooperados que fazem parte desse órgão, e eles que tomam decisões democraticamente, eles elegem seus representantes, e eles tomam decisões importantes nas assembleias. Aí eu tenho dois órgãos aqui, que é o Conselho Fiscal e a diretoria, o Conselho de Administração, que também, como eu disse, são compostos aí por associados eleitos para compor esses órgãos, tá?
Os órgãos de administração ou diretoria são compostos, então, exclusivamente por associados eleitos pela Assembleia Geral, e eles têm um mandato de até 4 anos, e é obrigatória a renovação de pelo menos 1/3 do Conselho de Administração a cada eleição. Esse foi o rodízio que eu comentei aí. E aí, então, eu tenho também gestores, posso ter gestores contratados, né, como eu disse, presidente, CEO, etc. Auditoria interna e auditoria externa. E aí, né, as decisões que são tomadas aí né, tem os problemas que eu comentei, e especialmente, né, em relação, eu queria comentar um pouquinho mais sobre a ausência de preparo, né, dos cooperados, né, existe uma orientação forte, principalmente da OCB, né, dos órgãos de representação das cooperativas, é que essas pessoas que ocupem esses órgãos de administração estejam preparadas para fazer isso. Então, existem cursos preparatórios, né, para essas pessoas ocuparem essas posições, né? Não são obrigatórios, mas são altamente recomendados. E essa aqui é uma estrutura que é para exemplificar essa pirâmide, né? Como as cooperativas estão organizadas. Então, no topo está aí a Assembleia Geral dos Cooperados, e todos os demais órgãos precisam prestar contas, né, para a Assembleia Geral dos Cooperados. Então, essa é uma estrutura que é muito característica das cooperativas, é sempre lembrar que a Assembleia Geral dos Cooperados está acima dos demais órgãos, os demais órgãos precisam prestar contas para a Assembleia Geral. Muito bem, podemos seguir. E aí eu encontrei uma literatura super interessante que não é sobre cooperativas, propriamente falando, mas entendi que ela fazia todo sentido quando a gente fala de governança na intercooperação. Bom, essa literatura que eu encontrei, ela vai falar sobre governança em redes de empresas, e ela vai classificar modelos diferentes de governança quando a gente fala em governança em redes de empresas. E aí, eu achei super interessante, achei que tem tudo a ver com cooperativas. Bom, essa literatura, ela vai falar de 3 modelos diferentes, né? Então, tá aí, né? Os estudos apontam a existência de 3 modelos básicos de governança em redes, os quais podem ser combinados, a partir dos quais podem surgir modelos híbridos. Esses modelos são denominados de governança compartilhada, governança com organização líder e governança por meio de uma organização administrativa da rede. Bom, essa estrutura, ela tem o objetivo, né, as regras de governança aqui nessas redes, elas têm o objetivo de equilibrar interesses conflitantes e assegurar a viabilidade de longo prazo da rede, especialmente quando há atores com interesses divergentes ou potencialmente diferentes e assimetria de informações. Então, isso aqui, né, esse conceito, ele está relacionado a estrutura de empresas em rede, mas tem tudo a ver com modelos de intercooperação, porque é exatamente isso, né? Eu posso ter nos modelos de intercooperação interesses conflitantes, e para que eu possibilite que essa intercooperação dure ao longo do tempo, eu preciso corrigir problemas como interesses divergentes entre esses atores, ou então uma assimetria de informações, né? E é interessante que a literatura sobre isso fala que esse sistema de governança precisa ser aceito pelos membros, que é exatamente compatível, né, com a questão da gestão democrática das cooperativas. E também deve garantir para a rede uma agilidade e flexibilidade para a tomada de decisões no mercado altamente competitivo. Então, eu não posso esperar, né, que todas as decisões, mínimas que sejam, precisem de votação, né? Preciso reunir uma Assembleia Geral extraordinária para votar determinados assuntos. Isso faria com que o negócio não caminhasse, né? O negócio acaba sendo muito
muito burocrático, né, e muito demorado, e impede que decisões sejam tomadas no mercado dinâmico, no mercado competitivo. E aí, sobre esses modelos aqui, propriamente falando, né, então, o primeiro modelo ali, que é o modelo de governança compartilhada, ele consiste em grupos de organizações que não possuem uma estrutura formal exclusiva. Então, veja, eu tenho uma gestão compartilhada, a tomada de decisões da organização da rede acontece por meio de reunião dos representantes das empresas. Os próprios parceiros tomam as decisões para gerenciar as atividades da parceria. Então, vejam se isso aqui não tem tudo a ver com aquele modelo de governança que eu comentei da Union, né? Em que as cooperativas ali têm representantes e esses representantes tomam decisões para implementar as atividades da parceria. É justamente isso, né? Então, um modelo de governança compartilhada. Muito bem. Aí eu tenho um outro modelo aqui, que é o modelo de organização líder. O que é isso? É um modelo que ocorre em relacionamentos verticais. Então, eu tenho uma organização maior e mais poderosa, e essa organização maior e mais poderosa trabalha em conjunto com as organizações menores e mais fracas. E esse modelo aqui de organização líder também pode acontecer em redes horizontais multilaterais, que é quando uma organização possui recursos suficientes e legitimidade para exercer uma posição de liderança. Percebem alguma semelhança com o caso da Union? É exatamente isso que acontece lá em determinados negócios, né? Eu tenho uma das empresas que exerce uma posição de liderança em determinado negócio. Então, nesse negócio da Union, eu visualizo governança compartilhada e também visualizo governança com organização líder. Então, eu tenho um modelo híbrido. Eu também visualizo esse modelo de governança com organização líder no modelo da Ailos, que eu falei lá, que é o modelo de sistema de cooperativa de crédito, né? Que eu tenho uma cooperativa central, que é mais forte, mais poderosa, em relação às cooperativas singulares. Por quê? Porque ela toma decisões, a gestão dela está hierarquicamente superior. É um modelo vertical de rede, né? Então, eu tenho ali, claramente, uma governança com organização líder. E aí, por fim, eu tenho aqui um modelo, que é o modelo de governança por meio de uma organização administrativa da rede. E aqui, nesse modelo, é criada uma entidade administrativa especificamente para gerenciar atividades da rede. É um modelo formal, é uma estrutura administrativa formal de governança. Nesse caso, eu não tenho uma nova empresa, uma nova agência, não tenho isso, mas eu tenho uma organização que é criada especificamente para tomar essas decisões, e nos modelos de rede mais complexos, a gestão acaba sendo muito mais eficiente quando eu tenho esse modelo. E isso aqui também é facilmente verificado nas cooperativas que funcionam por meio de sistemas, porque nos sistemas eu tenho exatamente isso, eu tenho a criação de uma organização administrativa da rede, né? O Sicredi, por exemplo, ele tem as cooperativas singulares, as cooperativas centrais e a federação de cooperativas, né? Então, vejam, uma estrutura administrativa criada própria para fazer gestão dessa rede. Essa estrutura, ela pode ser modesta ou pode ser complexa, tá? Não existe um padrão, né? Não existe um modelo fixo em relação a isso. Mas aqui eu visualizo nessa teoria, né? Nessa teoria de governança, pontos de conexão, de contato aqui com a intercooperação.
E aí, a própria literatura, ela diz isso, ela diz que podem surgir modelos híbridos, né? Modelos que não necessariamente se encaixem exclusivamente em um ou em outro modelo, mas que podem haver modelos híbridos, e que o crescimento e desenvolvimento da rede pode levar à estrutura, uma estrutura mais formalizada de governança. Então, aqui eu achei super interessante, foi uma descoberta recente, né, dessa literatura, e eu achei super interessante trazer aqui para a apresentação. Bom, agora, depois de eu ter falado horrores, eu vou passar a palavra para a Ana, e ela vai dar continuidade aí falando sobre governança corporativa, falando sobre convergência de boas práticas. Bom, primeiramente, bom dia para todos. É um prazer apresentar com a professora Ana, é um tema super interessante mesmo. E aqui falando sobre as boas práticas de governança, primeiro, vamos definir um pouquinho aqui a governança corporativa, né? Que de acordo com o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ela é um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, e ela envolve também os sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e todas as demais partes interessadas, que são também chamadas de stakeholders, né? E as boas práticas de governança, elas convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinham interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando, assim, o seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, para a sua longevidade e o bem comum. Então, ela torna-se, por isso, um diferencial competitivo, né? Então, as boas práticas, elas são essenciais ali para garantir a confiabilidade dessa organização, dessa empresa. Eu vou falar um pouco sobre os princípios de governança corporativa da OCDE. Esses princípios, que foram estabelecidos em 1999, eles foram publicados no Princípios da OCDE para a Governança de Empresas, mas eles são voltados para empresas com ações em bolsa. De certa forma, eles podem ser aplicáveis também a outras situações, não necessariamente só para empresas com ações em bolsa, e por isso nós trouxemos ele aqui para fazer uma analogia, né? Então, o primeiro princípio é assegurar a base para um enquadramento efetivo do governo das sociedades. Então, a estrutura de governança corporativa, ela deve promover um mercado transparente, justo, realizar uma alocação eficaz de recursos, ter um quadro jurídico, regulamentos e institucional sólidos. O segundo princípio e o terceiro, eles falam sobre o direito dos acionistas, a proteção desses direitos, o tratamento equitativo desses acionistas e também sobre o incentivo ao bom funcionamento do mercado de ações. A governança corporativa, ela deve proteger essa estrutura de governança, né? Ela deve proteger e facilitar o exercício desses acionistas e garantir também o seu tratamento paritário. Então, independente de ser um acionista minoritário ou estrangeiro, ele deve ter um tratamento igual, e também deve ter garantido o seu direito de compensação, caso esses direitos sejam violados, né? O quarto princípio é o papel dos grupos de interesse social no governo das empresas e o reconhecimento dos direitos das partes interessadas, que são os stakeholders. Então, os stakeholders, eles devem ser reconhecidos, deve haver uma cooperação ativa entre as sociedades, essas outras partes interessadas na criação de riquezas, na geração de empregos e na sustentabilidade das sociedades financeiramente sólidas. Então, essas outras partes interessadas, que são os acionistas, a sociedade, eles têm um papel importante que deve ser garantido ali.
O quinto princípio é a transparência na comunicação e informação. A estrutura de governança corporativa deve garantir essa transparência para todas as questões relevantes, sejam situação financeira, o desempenho da empresa, a estrutura, e sempre de forma igualitária, né, entre os acionistas. E o último princípio é a orientação estratégica da sociedade, o controle eficaz da equipe de gestão pelo conselho e responsabilização do conselho de administração perante a empresa e os seus acionistas. Como a professora comentou no início da apresentação, eu trabalho na área de compliance de uma empresa e, assim, esses princípios, eles realmente são bem presentes, né? A gente consegue perceber que para uma estrutura de governança corporativa realmente funcionar, muito do que está aqui precisa estar presente. Algumas coisas acabam mudando dependendo do tipo de empresa, né? Mas especialmente a parte de compliance, ESG, que hoje é muito discutido, essa questão de integridade, ética, estar sempre de acordo com regulamentações ambientais, sociais, né? Manter, então, uma boa imagem, isso é essencial para garantir a confiabilidade da empresa. Então, esses instrumentos de governança corporativa são muito importantes para que ela se torne eficaz, né? Isso, acho que tudo que foi apresentado até agora, né, faz a gente pensar um pouquinho nessa questão da convergência. Existe um sistema ideal para que todos deveriam, para o qual todos deveriam caminhar, existe uma forma ideal de ser feita, isso é um questionamento de alguns autores também, e partindo aqui da OCDE, né, do entendimento da OCDE, de que não existe um modelo único para ser seguido, né? Então, os Estados-membros da OCDE e os países terceiros, eles seguem formas distintas de governança e, por isso, também, os princípios, eles se baseiam em pontos comuns, para que eles possam ser adotados, né, porque esses princípios, eles são de livre adoção, né, para que eles consigam abranger, né, todos os países, empresas que seguem formas diferentes de governança corporativa, né, porque não existe um único sistema adotado. Então, o que a gente pode entender disso é que os países e as empresas que adotam um sistema de governança corporativa abaixo do ideal ou ineficaz, eles acabam tendo um trabalho ali de se readequar. Isso traz prejuízos, né? Especialmente em relação aos acionistas, enfim, a todas as partes interessadas, então a empresa acaba precisando ter esse trabalho de readequação. E os países também, né, precisam ter regulamentações eficazes nesse sentido, até para atrair outras empresas, né? Então, isso seria a convergência que a gente tenta discutir aqui, que existindo essa questão de os países precisarem se adequar com regulamentações, com legislações, e as empresas precisarem também se adequar, todos caminham para um ponto comum de necessidade de garantir a eficácia da governança corporativa. Então, existem alguns elementos que facilitam essa convergência, e outros que dificultam, né? Eu vou apresentar aqui para vocês, mas esses elementos, eles foram trazidos de uma bibliografia que trata deles no contexto de convergência entre países, né? A gente pode fazer uma analogia de alguns pontos também aqui, pensando na questão empresarial, mas aqui eles foram trazidos dessa bibliografia que trata sobre países. O primeiro elemento que facilita a convergência é a integração dos mercados financeiros, né? Então, quando uma empresa ela decide listar as ações dela na Bolsa de Valores de outro país que tem mais exigências em termos de divulgação de informações, de práticas de governança,
ela acaba incorrendo em custos para se adequar para poder, para poder listar suas ações. Então, essa integração dos mercados financeiros acaba facilitando essa convergência das boas práticas. A segunda é a integração no mercado de produtos, que assim como no mercado financeiro, as empresas tendem também a se adequar para atrair novos investimentos. E a terceira seria a difusão dos códigos de boa governança corporativa e a padronização de regras contábeis, que também auxiliam ali a convergência das boas práticas. E falando dos elementos que dificultam a convergência, o primeiro, né, que a bibliografia traz, seria a dependência da própria história. Então, como eu disse, né, isso é aplicável mais para a questão de convergência entre países. Então, os autores dizem que cada país possui uma evolução histórica e isso resulta em estruturas diferentes de governança. Cada um tem seu histórico político, enfim, e isso também acaba afetando ali a forma como eles vão adotar a governança corporativa. O segundo seria a complementaridade de um conjunto de fatores, de instituições, de leis, de práticas, então também, novamente, cada país acaba adotando de uma forma diferente, e isso dificulta uma padronização. O terceiro seria os múltiplos ótimos, né? Então, uma vez que uma estrutura de governança corporativa eficiente ela seja alcançada, a chance de existir uma resistência em mudanças é muito maior, né? Então, se de repente uma empresa, um país atingiu já uma estrutura boa de governança, é muito difícil querer mudar o que está funcionando para aplicar algo diferente para padronizar, né? O quarto elemento é a busca de renda por grupos de interesse. Então, sistemas ineficientes acabam persistindo por beneficiarem determinados atores que tornam-se resistentes às mudanças, né? Então, existe ali um conflito de interesses que a forma como está sendo feito está beneficiando alguém e, por isso, não existe um interesse em mudar. O quinto seria diferenças nos regimes de direitos de propriedade. Então, o direito de propriedade é uma das principais fontes de diversidade entre os sistemas de governança nacional, e ele pode ocorrer de o país mudar esses direitos pouco respeitados. Pode ocorrer de o país possuir esses direitos pouco respeitados, e o governo acaba retendo um poder de forma arbitrária, né? Então, as empresas acabam tendo dificuldade de se adequar. O sexto seria o nacionalismo econômico, diferenças nas normas sociais. Então, muitos países podem responder à globalização com assertivas em prol de uma identidade nacional, o que possibilita que a estrutura ideal de governança entre eles seja diferente. E o último seria a falta de consenso sobre uma organização ideal, de forma geral, né? E nisso, nós chegamos no questionamento, né, professora? Se existe essa convergência de boas práticas de governança corporativa na cooperação entre as cooperativas. Maravilha, obrigada, Ana. Bom, então essa é a pergunta que não quer calar, né? Então a gente se propôs a chegar nessa conclusão hoje, né? Mas assim a gente não tem uma conclusão. Vou trazer alguns elementos aqui que a gente conversou para ver se a gente consegue chegar numa resposta para isso, né? Em primeiro lugar, né, quando a gente fala do estudo sobre convergência entre os países,
a gente vê que não existe, né? Não existe uma convergência entre os países, né? No artigo que eu escrevi com o professor Luiz, a gente falou sobre a convergência entre os países do Mercosul, e a gente identificou que não existe, né? Não existe uma convergência, a gente não pode falar ainda que existe uma convergência, em razão de todas essas justificativas ali que a Ana colocou sobre fatores que dificultam essa convergência. Aí, quando a gente traz isso para cooperativas, acho que a realidade ainda está muito mais distante de haver uma convergência, em primeiro lugar, porque a gente não tem uma imposição legal, e esse é um fator de convergência, né? Existir uma imposição de alguma norma que estabeleça práticas de governança corporativa que empresas precisem adotar. E essa imposição não existe nem mesmo para empresas que têm ações em bolsa, quanto menos para cooperativas, né? Uma certa obrigatoriedade existe, como, por exemplo, empresas que querem listar ações em classes de ações da B3. Então, as classes de ações têm regras ali que elas precisam adotar para colocar as ações ali nessas classes. A classe mais rígida, mais avançada em termos de governança é o novo mercado, mas ainda assim, né, não é obrigatório, né, eu posso não colocar as minhas ações nessa classe de ações, e se eu quiser, né, se eu quiser atrair investimentos qualificados, eu preciso me adequar, mas ainda assim não é obrigatório, né? Então, para cooperativas, a gente ainda está muito mais distante dessa realidade. Nas cooperativas, eu tenho a estrutura de governança estabelecida em lei, que foi aquela que eu citei ali, né, falando sobre a necessidade de ter um conselho fiscal, de ter conselho de administração, de ter renovação do conselho, 1/3 do conselho, né, a cada nova eleição, mas como a gente viu ali, a Ana colocou muito bem sobre os princípios da OCDE, né, que são princípios que são adotados, né, em diversos países e são incorporados em diversos códigos privados, há muito ainda a se fazer em termos de governança corporativa, há muitas regras ainda que precisem ser adotadas aí, que, né, não estão incorporadas na nossa legislação. Então, como não existe uma obrigatoriedade, a gente já tem um fator ali que não contribui para a convergência, né? E aí, na intercooperação, será que haveria, né, uma convergência? Eu tenho muita dificuldade para responder essa pergunta. Em primeiro lugar, porque eu não consigo classificar ainda as formas de exercitar a governança nas cooperativas. Isso ainda é muito prematuro. Então, eu trouxe uma literatura que vai falar sobre governança em redes, né? Mas eu não tenho uma classificação própria disso para cooperativas. E ainda que eu tenha, né, isso ainda não está... eu não posso dizer, por exemplo, que haveria... que as cooperativas estariam adotando boas práticas únicas de governança. Me parece, a sensação que eu tenho, é que a coisa acontece ainda muito dentro da experimentação. Então, as cooperativas percebem a necessidade de adequarem a sua governança corporativa, visando, primeiro, atraírem, né, cooperados que estejam olhando para isso. Então, um cooperado, digamos que ele tenha como escolher entre cooperativas que tem uma estrutura de governança muito boa e outra que não, ele vai escolher que tenha uma estrutura de governança muito boa. Eu tenho nas cooperativas de crédito uma estrutura de governança definida em lei, né, e regras a serem seguidas. Eu tenho outros modelos de intercooperação que a gente ainda não conhece, não entende muito bem, mas que pode ser que cooperativas que decidam criar negócios em conjunto escolham adotar boas práticas de governança corporativa semelhantes, parecidas entre si, mas a gente também não tem, a gente ainda não tem estudo suficiente para afirmar isso, né? Então, acho que seria prematuro também afirmar que há uma convergência. Mas há uma tendência, eu imagino, tá? Aqui uma opinião, acho que não é uma opinião científica, mas poderia dizer que quando cooperativas decidem criar negócios em conjunto, elas precisam ter estruturas de governança parecidas, elas precisam adotar boas práticas de governança parecidas.
parecidas com o quê? Né? Provavelmente parecidas com as estruturas que elas já têm. Então, eu posso ter a cooperativa que replique um modelo de governança de uma delas quando elas têm um negócio de intercooperação. Tá? Então, eu vou citar um exemplo que eu não tenho tantos detalhes assim, mas eu vou citar esse exemplo, que é a Union está projetando um novo modelo de intercooperação em relação a uma maltaria. E para fazer isso, ela vai usar o modelo de governança corporativa da cooperativa mais forte dentro dessa intercooperação. Então, ela vai se espelhar nesse modelo de governança corporativa mais forte entre as cooperativas que vão participar dessa intercooperação. Então, aqui eu poderia falar que as cooperativas estão convergindo para o modelo de governança da cooperativa líder, nesse caso, né? Mas isso é muito variável, né? Então, nem sempre eu vou ter essa mesma configuração. Eu posso ter cooperativas que decidam não adotar o modelo de nenhuma delas, decidam criar um modelo novo. Então, nesse caso, elas vão convergir para esse modelo novo, né? Ou então as cooperativas que vão manter, né, a sua governança individual, para aquele negócio, elas vão convergir para um modelo de governança. Então, eu acho que a grande pergunta né, aquilo, fazendo um paralelo com a pergunta que a Ana colocou ali sobre, existe um modelo ótimo para o qual as cooperativas, as organizações devem caminhar, né, e a própria OCDE responde que não existe um modelo único, né, de boas práticas, mas que elas podem caminhar e elas podem convergir para um modelo médio entre elas, né, quando não existe um ideal normativo ali que determine essa adoção de boas práticas, elas podem escolher adotar um modelo intermediário. Né? Então, inclusive, a própria questão da definição, o que são boas práticas? Para quem? A quem é direcionado? Esse é um detalhe que vai ter que ser bem explorado. O que são boas práticas? É como pensar assim, é questão da eficiência. O que é eficiente para quem? Então, o cuidado que, além disso, nós temos que prestar atenção é exatamente a definição, qual é o parâmetro do que nós vamos considerar boas práticas. Tem que ser muito bem construído isto. Perfeito, professor. E eu me recordo aqui de uma fala sua, quando o professor estava falando sobre a cooperativa de crédito que participa, né? E o cooperado, qual é o nível de influência do cooperado nessas decisões que são tomadas dentro desses negócios de intercooperação, né? Eu acho que o ponto principal é que eu preciso proteger o cooperado nesses negócios, né? E eu tenho estruturas que garantam isso, né? Que garantam essa proteção para o cooperado, né? Nessas decisões que são tomadas aí nível de intercooperação. Então, isso é uma grande questão que fica, né? Então, é isso. Eu acho que eu tenho mais perguntas do que respostas, na verdade, né? Mas assim, adorei trazer o tema hoje e estudar também para trazer esse tema, que, né, é um tema que me instiga muito, que me incentiva muito a pesquisar. Se alguém tiver perguntas também, vou responder na medida do que eu souber. Estão abertas as perguntas. Professor Ernesto, alguma pergunta? Sem perguntas, professor. Foi ótima a apresentação. Não, foi excelente. Eu sei que para muitos é um tema que é desconhecido, mas é um dos bons futuros que nós vemos para o desenvolvimento brasileiro, em todos os setores. Em todos os setores. A questão é como criar um mecanismo que possa dar um retorno àquela sensação de nos sentirmos órfãos, muitas vezes na cooperativa, por decisões tomadas de um sistema verticalizado, que contaria o próprio espírito
da cooperativa. E o professor sabe bem o que eu falo. Então, às vezes, é o nosso grande embate, embora o princípio do cooperativismo seja extraordinário, né? Seja extraordinário. Então, nós temos aqui o desafio, que é exatamente das boas práticas de governança cooperativa, na cooperação entre cooperativas, mas na própria cooperativa. Na própria cooperativa. Então, esse é um tema que nós vivenciamos, né? O professor sabe, nós vivenciamos isto de uma discussão digamos assim, de pontos de vista divergentes, em razão da direção e o nosso ponto de vista. E que, na verdade, não deveriam ser divergentes, deveriam ser complementares. A divergência está no momento que eles adotam posições, tomadas de decisões sem uma ampla discussão. E esse é o aspecto importante que nós sentimos. E por isso que o tema da Ana é um tema tão extraordinariamente importante, né? Porque nós sentimos isso na prática. E a Ana também deve vivenciar muito isso. Tanto que a tese ela foi para essa via. Está aberta as perguntas. Mais alguém, por favor? Dúvidas? Lembre-se que isso aqui é uma grande tábua redonda. E o debate é sempre salutar. É só debatendo que nós construímos juntos, de maneira cooperativa. Bom, não havendo, eu posso dizer o seguinte: cumprimento as duas pelo magnífico trabalho. O trabalho está muito interessante. É claro que a pergunta ela vai estar respondida na tese. A tese, o trabalho que vai ser feito vai ser exatamente na tese, que é algo que esperamos bastante. E eu também aviso aos colegas, nós mandamos pelo NEAD, a professora Daniela mandou, o novo quadro provisório. Mas ali é interessante para vocês pegarem para a publicação. É bem interessante ver, se darem uma olhada. Tem algumas revistas que estão bem qualificadas e não são necessariamente a A1, mas pode ser o A3 agora, que estão querendo mudar, que é o antigo B1, e que estão relativamente bem qualificadas para a publicação. Lembre-se que nós sempre, o nosso objetivo é um grupo de pesquisa voltado, além da descoberta e do crescimento de todos, nós também temos que publicar. O resultado tem que ser sempre publicado. Então, seja em congressos, seja nos vários setores da vida, nós temos que publicar, tornar conhecidos os nossos trabalhos. Essa é a função da publicação, tornar conhecidos os nossos trabalhos. Ser uma referência, ser uma base para pesquisadores do futuro. E é esse o grande mote. Então, eu cumprimento as Anas pelo extraordinário trabalho. E convido-os, nós vamos ter uma inversão de ordem. No dia 28, que seria a apresentação minha e da professora Célia, nós vamos inverter, vai ser do professor Jean, já que o professor Jean tem que defender a tese em breve. Então, é melhor exatamente fazer agora em maio, ele vai defender em junho, e a tese dele também tem a ver com as cooperativas, mas as experiências das cooperativas em Quebec e no Brasil para o Senegal, as cooperativas agrícolas. Professora Juliana, tinha alguma coisa a falar? Não? Não, só cumprimentar e depois, no futuro, fazer uma proposta de publicação aí. Sim, é verdade. A professora Juliana estava falando em algumas questões nesse sentido. Dá para fazer um trabalho bem interessante em algumas coisas aí nesse patamar. Loren, tem alguma coisa a comentar?
primeiro, parabenizar as Anas, né, pela apresentação das duas, como o professor disse, é um tema muito relevante para fazer artigo e publicações. Então, convido a todos também, dia 28, para a apresentação do professor Jean, né, uma apresentação, um tema em francês. Ele vai trabalhar também. em português, mas o tema dele está em francês. O tema está em francês, já chama muita atenção por causa disso, né? Isso. E eu, assim que na quinta-feira nós publicamos o banner e mando para vocês no grupo do WhatsApp. Excelente, excelente. Pessoal, eu quero agradecer a todos, cumprimentar os professores e colegas, alunos e pesquisadores aqui presentes, e dizer que é sempre uma satisfação estarmos juntos, e convocá-los para o dia 28, que também é um tema muito interessante. Pessoal, um excelente final de semana para vocês, e nos encontraremos daqui a 15 dias. Um forte abraço a todos. Professor,